Bom, pessoal, vamos retornar então aqui, de onde a gente parou na aula de Química Geral. Estamos falando de ligações químicas, né? Se alguém chegou agora aí, nós estamos discutindo nesse momento sobre ligações iônicas. Vamos passar aí para as ligações covalentes e metálicas daqui a pouco. Mas continuando aqui então, compostos iônicos. Propriedades da ligação iônica. Então, os compostos iônicos vão apresentar algumas propriedades, né? Dentre elas aí. Interação entre os íons produzidos aglomerados com forma geométrica definida, chamados aí de retículos cristalinos. Então, são sólidos. São como o próprio cloreto de sódio. Pensem no sal de cozinha, né? É um composto cristalino sólido. Esse sal que a gente usa na cozinha, ele é triturado, né? Refinado, como a gente diz aí. Mas todo mundo conhece o sal, né? O sal grosso de churrasco aí na sua forma cristalina, maior, mais fácil de você visualizar como um cristal, né? Estão vendo aqui? Isso é um retículo, essa figura é a figura de um retículo cristalino. As bolinhas aí maiores e verdes seriam o cloro e as menores seriam o sódio. E aí, pela interação entre umas e outras, ó, a gente tem essa formação de um retículo cristalino iônico. Apresentam forma definida, né? Desse modo, são sólidos nas condições ambientes. 25 graus e pressão de 1 atm. São sólidos. Ok? Apresentam alto ponto de fusão, né? Dá uma olhada aqui, ó. Ponto de fusão do cloreto de sódio, do sal de cozinha, é 801 graus Celsius. E o de ebulição é 1413 graus Celsius. Por quê? Porque o retículo cristalino, olha só, ele é muito unido, é muito coeso. Então, para eu desfazer isso aqui, né, eu vou precisar de muita energia térmica, né? Os compostos iônicos são muito duros, são resistentes, porém são pouco tenazes, né? Eles se quebram com uma facilidade maior aí, né? Se você promover um choque mecânico. É fácil de transformar em pó, desde que você triture. E seu melhor solvente é a água. Como são iônicos, vocês vão ver que eles são polares e a água também é polar. Polar dissolve em polar. Então vamos para a ligação covalente. Então a ligação covalente é a união entre átomos que é estabelecida por pares eletrônicos, como a gente viu, um elétron de um átomo e um elétron do outro. E eles vão compartilhar esse par eletrônico, sendo que todos dois aqui, no caso, o átomo A e B, todos dois vão receber elétrons uns dos outros, mas sem nenhum perder. Dá uma olhada, ó. O átomo de hidrogênio tem um elétron na última camada. Se eu pegar outro átomo de hidrogênio, que também tem um elétron na última camada, ninguém vai doar para ninguém. Na verdade, eles vão compartilhar na mesma nuvem eletrônica, os dois elétrons vai servir para todo mundo. Ok? Fica assim. E aí não tem setinha, né? Porque ninguém doa. Na verdade, a gente representa assim, né? Na fórmula eletrônica, ou a fórmula de Lewis, e assim. Ok? Fórmula estrutural. Ok? H2, que é a fórmula molecular. Fórmula eletrônica de Lewis mostrando os elétrons e o compartilhamento. A fórmula estrutural plana aqui com tracinho e a fórmula molecular, a quantidade que está envolvida, a quantidade desses elementos que estão envolvidos nessa ligação química, nesse composto que foi formado. Exemplos. Bom, a gente tem que pensar naquela questão das famílias. Família 7A, um elétron na última camada. Família 6A, família 7A, 7 elétrons na última camada. Família 6A, 6 elétrons. Família 5A, 5. Família 4A, 4. E família hidrogênio, né? Sozinho aí, um elétron. Então, pensem que eu não tenho 1A, 2A e 3A aqui, porque a tendência deles é de formar ligação iônica. Então, aqui vai ser hidrogênio ou a metais envolvidos nesse tipo de ligação química que é covalente.
7 elétrons, 1 elétron para compartilhar. 6 elétrons, 2 elétrons para compartilhar, não é isso? 5 elétrons, 3. Família 4A aqui, que é a família do carbono. O carbono tem uma química só para ele, né? Que é a química orgânica, formando essas ligações aqui que a gente vai ver. Né? Carbono tetravalente. O hidrogênio, 1. Então fica assim, ó. O cloro, ele tem que receber de mais um aqui. Eu poderia aqui ter outro cloro, ou flúor, ou hidrogênio, né? O oxigênio ficaria assim. Ele precisa de compartilhar 2 de seus elétrons, o nitrogênio 3 de seus elétrons e o carbono 4 de seus elétrons e o hidrogênio 1. Alguma dúvida com isso aqui? Entenderam esse esqueminha dessa tabela? Todo mundo? Sim? Então vamos lá. Cl seria Cl2, né? Porque eu teria um cloro que tem um elétron para compartilhar, nesse caso aqui para formar ligação covalente, e o outro cloro a mesma coisa. Então eles vão compartilhar o elétron de um com o outro, Cl2. Ok? O oxigênio é a mesma coisa. Só que aí o oxigênio, como ele tem duas, vai formar assim, ó, como está aqui mostrando aqui. Um oxigênio com o outro, eles vão compartilhar 2 elétrons, ó. E aí eu vou ter uma ligação dupla. Isso aqui no cloro, essa ligação do cloro é uma ligação simples, que ela é única. Essa do oxigênio é uma ligação dupla. E a do nitrogênio seria uma ligação tripla. Dá uma olhada aqui, ó. Ligação simples, ligação dupla e ligação tripla. Ok? Exemplos. Voltou. Beleza? Ó, o nitrogênio é 5A. Ele precisa de 3 elétrons envolvidos nessa ligação química para gerar sua estabilidade de 8 elétrons. Então, seria uma ligação tripla. Ligação simples, ligação dupla e ligação tripla. Dúvida? Podemos seguir? Aqui um exemplo por último também do HCl. Uma ligação simples entre o hidrogênio e o cloro. Beleza? Aqui é a formação de água. Vejam que o hidrogênio, entra um hidrogênio em cada um dos lados aqui do oxigênio, né? Ah, professor, e se eu tivesse pegado um outro elétron aqui e outro aqui? Isso não faz muita diferença. Na verdade, é uma maneira representativa aí que foi convencionada. Mas, se a gente estiver falando de geometria molecular, aí sim, aí interfere o local onde a gente vai colocar. Tá? O átomo central, ó, é o que tem menor quantidade. E os outros a gente distribui ao redor dele. CO2, por exemplo, como o carbono é de menor quantidade, a gente distribui os oxigênios em volta dele, põe o carbono no meio. Ó. Duas ligações duplas. Ó. O carbono precisa de 4, cada hidrogênio precisa de 2. Ó. Então, aqui fechou esse oxigênio, aqui fechou esse oxigênio, e juntando tudo, fechou o carbono. Ok? Ligação covalente, então, ó. Nós vamos ter uma estabilidade aí. Mas aí nós temos uma situação que é o seguinte. Podemos ter a ligação covalente dativa ou coordenada. Acompanha comigo aqui, ó. O oxigênio precisa de 2. O enxofre também precisa de 2. Então, como que eu tenho 2 oxigênios? Aí, pessoal, preciso que vocês entendam isso aqui, ó. Viu? Ficou oxigênio com 7, enxofre com 7. Mais um. Ficou oxigênio com 7, enxofre com 7. Se eu colocar um outro oxigênio aqui, por enquanto eu tenho ligações covalentes normais, né? Uma ligação dupla que foi feita ali. Se eu colocar um outro oxigênio ali, eu vou ter o quê? Uma ligação dativa, que é um compartilhamento de elétrons entre os dois. Então, mesmo já estando preenchido o enxofre, eu tenho um outro oxigênio precisando de elétrons, eles acabam compartilhando
para que haja, compartilhando um par de elétrons do próprio enxofre. Olha só, esses dois são do próprio enxofre, né? Eles acabam se aproximando e compartilhando esse par eletrônico. Então, ele vai valer para os dois, mas ele não é uma ligação normal, é uma ligação dativa, porque se você for contar, fica parecendo que o enxofre tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas não é a realidade, né? A gente representa isso com a setinha, tá? Nessa ligação, não é a setinha da ligação iônica, é a setinha aqui da ligação covalente da ativa. Outro exemplo é o CO, ó. Tá vendo o CO, vocês já conseguem ver aqui que é uma dupla ligação. Mas aí, eu tenho também CO2, né? Além do CO, a gente tem CO2 também que vai ser formado ali. Então, a gente vai ver a formação dos dois. Observem aqui a do CO, que é o monóxido de carbono. CO2 é o dióxido, né? Que é o gás carbônico. Observem que o oxigênio, com essas duas ligações aqui, ele está completo. Mas o carbono não. O carbono precisa de mais dois. Como que eu complemento? Pego duas do oxigênio e aproximo do carbono. É como se ele aproximasse, fingisse que aqueles elétrons são dele também, acaba satisfazendo a sua camada de valência com elétrons que não são dele, né? Mas na natureza isso acontece, funciona assim essa ligação dativa. Temos compostos mistos. Compostos mistos é quando eu tenho ligação iônica e ligação covalente, por exemplo, na mesma estrutura. Como aqui, ó, nitrato de sódio. Olha, uma ligação simples, covalente, uma ligação dupla, covalente, e uma ligação dativa, covalente. Essa estrutura toda aqui. Pessoal, vocês estão me vendo? Tá tudo ok? Sim. Tá, né? Não, porque o Zoom me deu uma mensagem estranha aqui, mas tá tudo bem, né? Então vamos lá. Estava falando dos compostos mistos, dá uma olhada, ó. Uma simples covalente, uma dupla covalente e uma dativa. Essa estrutura toda ficou com carga de -1 ainda. Estão vendo? Então, se ela ficou com a carga negativa, eu posso, olha só, doar, né? Se ela é -1, eu posso doar, aproximar, fazer uma ligação iônica com sódio, que é +1. +1, -1. Então, eu posso ter também, né? Não quer dizer que o composto iônico, ele é somente iônico. Eu posso ter ligações covalentes e ligações iônicas numa mesma substância, no mesmo composto. Ok? Tá aí um outro exemplo que é o sulfato de sódio, ó. Né? Então, isso pode acontecer. E temos também, pessoal, como sempre na química, né, a gente tenta desvendar os mistérios da química, aí, mas sempre existe uma exceção a essas regras. Existem exceções a regras do octeto também. Em alguns casos, as ligações se completam com menos de 8 elétrons. Isso acontece com berílio e com o boro. E algumas outras, em algumas substâncias, como a gente vai ver, não é muito comum não, viu, pessoal? Mas só para apresentar, porque vocês podem encontrar isso aí e não entender o que está acontecendo. Mas olha só. Aqui há apenas 4 elétrons ao redor do berílio. O berílio ficou estável só com 4. Estão vendo? É uma exceção à regra do octeto. Aqui, o boro ficou com 6 e está estável. Ah, professor, como é que eu sei disso? Na teoria, não dá para saber. Isso é uma coisa que foi identificada na prática. É uma observação experimental. Eu só sei disso aqui porque, né, a gente só sabe disso porque alguém viu isso no laboratório. Não tem como você olhar para o elemento e falar, esse aí é uma exceção, uma regra. Né? Esse eu apresentei para vocês aqui, mas como eu disse, é uma exceção, é um fenômeno da natureza. Né? Então, a regra do octeto ela é muito utilizada e ela cabe bastante no que a gente precisa. Dá para a gente trabalhar com ela, mas existem essas exceções. Aqui, por exemplo, olha só. Fósforo e enxofre, com 10 e 12. Olha só, PCl5. O fósforo aqui, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 elétrons ao redor do fósforo. Aqui eu tenho 12 elétrons ao redor do enxofre.
Então, numa ligação aí com 5 flúor. Então, pessoal, são exceções à regra, tá? Não é para decorar, isso é só para exemplificar para vocês aqui. Que nem tudo que a gente, né, tem como regra é 100%. Alguém perguntou alguma coisa? Aí tá falando que são 5 flu, mas no desenho tá 6. Ah, aqui são 6, na verdade. Aqui tá errado é aqui, ó. Tá errado é aqui, tá? Vou corrigir para vocês. Aqui são, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para eu ter 12 elétrons ao redor do enxofre, eu preciso de ter 6 flúor. É 6 mesmo, tá? Porque olha só a reação. Observe que o enxofre é da família 6A. Então ele vai ter 6 elétrons para participar de reações covalentes. Ou ligação, ou iônicas, né? Aqui, por exemplo, é metal com a metal, flúor com enxofre. E aí observem que a gente tem, olha só, a metal a metal. A metal forma que tipo de ligação? A metal é ligação covalente. Então eu poderia ter aqui um sódio com flúor, mas essa ligação específica do ametal enxofre com o ametal flúor serão 6 ligações covalentes, tá? É SF6, tá? O erro tá aqui, ó. Bom? Entendido? Esse aqui tá certinho. PCl5 tá certinho, porque o enxofre é 5. Desculpa, o fósforo, que é o P, é 5, mas o enxofre é 6. Outras exceções da regra do octeto aqui, ó. Tá? Mas como eu disse, são só exceções mesmo, tá? Aqui eu tenho 12 elétrons ao redor do xenônio. Quem perguntou aí sobre ligações químicas com gás nobre? Quem que me perguntou na outra aula? Tá aí na aula de agora? Giovana, Dá uma olhadinha aqui. Olha aqui o xenônio. Só que é o seguinte, é uma exceção à regra do octeto. Olha só, aqui o xenônio está com 10 elétrons na camada de valência. E olha aqui o xenônio, está com 12 elétrons na camada de valência. Isso aqui, pessoal, formam luzes que são utilizadas aí em essas lâmpadas, né? Os gases nobres, normalmente, eles já têm uma coloração bastante bacana. As luzes que a gente chama aí de neon, luz negra, né? Essas luzes são luzes que têm uma coloração bem bonita, né? São usadas aí em outdoor, fachadas. E esses dois compostos aqui têm luzes também bastante bonitas, as luzes de xenônio. São utilizados também em alguns compostos com utilidade médica, apoio diagnóstico. Então, assim, são produtos raros, caros, e para você fazer no laboratório, olha o que você tem que fazer. Você precisa de pôr 10 ou 12 elétrons ao redor do xenônio. Difícil que isso aconteça, né? Não é tão natural assim, não. Aqui está uma explicação para vocês, ó. Embora no início deste capítulo tenhamos dito que os gases nobres têm pouca vontade de se unir aos outros elementos, a partir de 1962 foram produzidos compostos de gases nobres. Tecnologia a gente tem, né? Tem que saber se o valor disso, o gasto que eu digo em termos de energia e financeiro também, né? A produção disso em laboratório. Geometria. Então, aquilo que a gente estava discutindo. Ó, a gente tem geometria linear, que é um ângulo de... Estão vendo? 180 graus. Ok? Então, pode ocorrer geometria linear nas ligações químicas. Pode ocorrer geometria angular nessas moléculas triatômicas aqui, olha só. Estão vendo? Um ângulo de 112 ou um ângulo de 105. Pode acontecer também. E eu posso ter trigonal plana, são essas tetraatômicas, olha só, de 120 graus. E aí a gente representa dessa maneira. Como eu disse, o nosso objetivo fundamental nesse conteúdo em química geral é estudar as ligações químicas e a importância disso nas reações ácido-base, que a gente vai ver na sequência.
Vocês vão estudar isso aqui mais aprofundado em química orgânica. Vocês vão estudar geometria na química orgânica. E na química orgânica tem uma utilidade, né, bastante relevante. Temos também aqui a geometria piramidal nas moléculas tetraatômicas também, como o NH3 aqui é a amônia. Tá? O melhor, né, para se estudar isso são os compostos covalentes do enxofre, que são estudados aí na química orgânica. Vocês vão estudar aí nos próximos períodos, né? Tá? E a tetraédrica, que são as pentatômicas. Então, para ser um tetraedro, eu preciso de ter 5 átomos envolvidos. Ó. Ângulo de 109 graus e 28 minutos. Não precisa decorar isso não, viu, pessoal? Isso é uma ilustração para vocês aqui da questão da geometria molecular. A partir dos exercícios que eu vou deixar para vocês na nossa lista avaliativa e nessa atividade que eu vou deixar comentada, vou gravar um vídeo corrigindo e comentando, vocês vão ver o que vai ser cobrado aí nas provas, tá? Polaridade. Isso aqui já é um pouco importante porque essas ligações elas dependem muito da polaridade, né, do composto final. Então, para eu saber se dissolve, se não dissolve, na verdade, isso aí é uma questão bastante técnica e bastante prática que a gente utiliza no nosso dia a dia, às vezes sem saber que está utilizando, né? Você sabe que o óleo não dissolve na água, então isso é utilizado, né, solventes aí para tinta, várias, inúmeras situações, a gente utiliza isso no dia a dia. E a gente sabe que a ligação iônica ela é polar, porque ela tem o polo negativo e um polo positivo. Simples assim. Agora, as covalentes, elas têm menor polaridade, elas são apolares, né? Porque as duas substâncias têm características bem semelhantes. Mas, lógico, que se a gente tem dois átomos diferentes, um tem uma eletronegatividade aqui, ó, diferente. Então, eu vou ter uma certa polaridade, sim. É hidrogênio com cloro? Hidrogênio é hidrogênio, cloro é ametal. Não é iônico, mas tem polaridade? Tem, porque o cloro tem uma eletronegatividade e o hidrogênio tem outra. Então, tem uma polaridade, pequena, mas tem. Né? Nesse caso, vamos discutir assim, vamos pensar. Né? Comparando com a ligação polar, né? Com as ligações iônicas. Agora, compare comigo aqui hidrogênio e hidrogênio, H2. O hidrogênio com o outro hidrogênio, os dois têm a mesma eletronegatividade, não tem formação de polo. Então, é apolar, ok? Ligação entre átomos de mesma eletronegatividade é ligação covalente apolar. E a gente tem também, né, como eu estou mostrando aí, H2, Cl2, a gente vai ter uma ligação covalente polar quando eu tiver essa diferença de eletronegatividade, como eu falei, do HCl. É polar, é mais polar, é menos polar. Guardem que as ligações iônicas são as mais polares. Mas as covalentes, elas têm eletronegatividade. Diferença de eletronegatividade, como nesse caso do HCl, né? Tem uma polaridade menor do que uma ligação iônica, mas tem. Mas se for H2, Cl2, O2, eu não tenho diferença de polo. Como que eu tenho polo se eu tenho uma mesma molécula, o mesmo átomo de um lado, o mesmo átomo do outro, né? Isso aqui é um exemplo, ó, de eletronegatividade dos metais. Estão vendo? Desculpa, né? Até os metais. Então, ó, hidrogênio, fósforo, cloro, enxofre, iodo, bromo, cloro, nitrogênio, oxigênio e flúor. Ok? Tenham isso para vocês consultarem aí no caso de desvendar a eletronegatividade e polaridade. Ó, hidrogênio, fósforo, carbono, enxofre, iodo, bromo, cloro, nitrogênio, oxigênio e flúor. E para cima disso, mais eletronegativo que isso, só os metais. Ok? Eu tenho ligação entre átomos de eletronegatividade diferente, ligação covalente, polar. Então eu tenho, até agora a gente viu, ligação polar iônica, todas são, ligação covalente apolar e ligação covalente polar.
Okay? Quanto maior a diferença de eletronegatividade, maior a polarização, né? Isso é óbvio, né? Isso aqui, ó, dá uma olhada nessa figura. É uma nuvem, ó. Né? Então, assim, quanto maior a diferença desse acúmulo de carga negativa, que é a eletronegatividade, maior é a polaridade. Ali, por exemplo, H com H, ó, um é 2,2, o outro também é 2,2, não tem polo. Qual a diferença? Aí a gente faz aqui um delta. Diferença de eletronegatividade entre os dois. 2,2 menos 2,2 dá zero. Então, apolar. Aqui já não é zero, ó. Aqui seria 2,2 e 3. Se o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio, ele vai puxar o elétron para o lado dele. E o que vai acontecer? Eu vou ter um polo mais negativo perto do cloro. Vai dar 0,8 aí o delta, né? Se eu fizer 2,2 em módulo, né? 2,2 menos 3 vai dar 0,8. Aqui mais ainda, ó. O flúor é mais ainda, o elétron vai estar mais perto dele ainda. Que ele é 4. Entenderam? Vamos lá. As moléculas podem ser classificadas quanto à sua polaridade em dois grandes grupos aí, que são as polares ou as apolares. Claro que essa escala é uma escala imensa, considerando-se todas as moléculas que a gente tem. Eu tenho muito polares, totalmente apolares, né, e a gente estuda depois outros conceitos como coeficiente de partição óleo-água, daquelas moléculas que são polares, mas têm características apolares também. Então, um pouco mais complexo do que isso, né? Mas experimentalmente, uma molécula é considerada polar quando se orienta na presença de um campo elétrico externo e apolar quando não se orienta. Então a gente estimula, né, com o campo eletrônico e faz a observação experimental. O polo negativo da molécula é atraído pela placa positiva e o campo elétrico, né, negativo pela placa positiva, o campo elétrico positivo pela placa negativa, né? Negativo por positivo, positivo por negativo, né? Beleza? A gente usa isso muito em diversas questões aí práticas, como por exemplo, existe um processo chamado de deionização da água, que a gente usa essas questões aqui para poder separar, tirar da água íons que estão presentes para eu ter uma água totalmente pura, sem sais, sem nada, nada, nada. Água H2O, ponto final. Hoje em dia é difícil você pensar numa água assim, né? Pensa na água, ela tem sais dissolvidos da terra. Se for uma água potável do filtro, ela tem cloro, que é colocado na estação de tratamento. Se eu quiser uma água pura, 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 aí eu vou pensar em questões aí, né? Tem processos para isso, né? Como destilação, deionização, e elas são relacionadas à diferença de ponto de fusão, diferença de ponto de ebulição, polaridade, para fazer essas separações. Então, as forças intermoleculares, as interações, né, que vão manter as moléculas unidas após uma ligação química é chamada de forças intermoleculares. E aí eu vou ter também, em algum momento, substâncias que são miscíveis quando eu misturo uma substância na outra. Por exemplo, ali, ó, água e éter. Se eu misturar, o que vai acontecer? Quanto mais intensas as forças intermoleculares, mais volátil a substância. Ou seja, se eu misturo duas substâncias e elas se juntam com muita força, a força intermolecular, eu tenho as intramoleculares e as intermoleculares. As forças intramoleculares são essas aqui que a gente viu. Deixa eu voltar. Essa aqui, ó, isso é uma força intramolecular. Porque dentro da molécula H2, eu tenho uma força interna mantendo ela unida. E eu vou ter as forças intermoleculares, que é molécula com molécula, uma molécula com outra. Ok? Aqui, por exemplo, água com éter. Quanto menos intensa vai ser essa força, mais difícil, mais fácil de separar. Quanto mais forte for essa força, mais difícil de separar. Então, eu preciso de ter mais calor, né? Para fazer com que essa substância entre em ebulição, por exemplo. Ok? Durante a mudança de estado físico, a gente rompe essas forças. Então, a água está coesa, está pertinha. Se você pegar a água líquida, né? Você vai ver que ela tem coesão. Você não vê um buraco ali de uma molécula com a outra. Por quê? Porque as moléculas são todas
em interação intermolecular. Se eu aquecer, elas tendem a se afastar, né? Lembra que a gente viu lá na mudança de estado, né? E romper, né? Aquilo do sólido, do líquido e do gasoso, como a gente já viu aí. Olha só, força intermolecular grande, força intermolecular intermediária e força intermolecular, né? Que não existe mais, ausente. Pessoal, como que tá aí? Alguma dúvida até agora? A gente tem mais alguns slides aqui, mas nosso tempo, eu acho que já deu aí. Eu vou continuar essa matéria aqui depois. A gente termina aqui nas forças e depois a gente passa na nossa próxima aula para ligações metálicas e depois para funções inorgânicas. Alguma dúvida até o momento? Tá tudo ok? Vamos esperar os exercícios aí para ver se tem alguma dúvida. Querem fazer alguma pergunta? Tudo bem? Tudo tranquilo, né? Então tá bom. Então até a nossa próxima aula. Amanhã, né? Amanhã eu vou terminar essa matéria aqui. Vou terminar essa questão das forças intermoleculares. Vou entrar em ligação metálica para a gente encerrar. E aí já vou entrar em funções inorgânicas, tá? E nossa matéria também vai chegando aí ao fim, porque depois disso a gente vai ver reações, uma parte de estequiometria. E aí a nossa prova já é aí nas próximas semanas, né? Tudo bem? Vou deixar a atividade para vocês amanhã, atividade avaliativa. Qualquer dúvida, façam contato comigo. Tá joia? Então, um grande abraço para vocês e boa noite. Até amanhã. Boa noite. Boa noite.